E então você trabalha mais especificamente com os cachorros, né? Pelo que eu vejo, assim, mais... Sim, a demanda é muito maior. Sim. E aí eu montei uma equipe enorme, mas toda vez que aparecia um animal diferente ou numa situação, eu falo, eu vou, esse eu vou. É mais fácil aparecer um cachorro pra você tratar no do que um bichozinho. Por isso que você especializou mais no... Gato eu também tenho bastante experiência, mas a maior parte dos problemas que as pessoas ficam desesperadas para resolver é de cachorro. Qual é a maior queixa, assim, que você vê? Ó, a maior queixa que tem foi mudando conforme as décadas, né? Mas assim, uma coisa que sempre me chamavam é em casos de agressividade. Então, casos de... Geralmente, assim, o cachorro atacou alguém da casa. Porque aí a pessoa... Ela fica numa situação, às vezes, insustentável, brigam na família, se vai continuar ou não com o cachorro e tal. E aí acabavam... me chamando. E também várias vezes eu ia nesses casos em que às vezes outras pessoas não queriam ir pela periculosidade, né? Então, por ser um animal agressivo, então. Às vezes são animais que são assim, realmente assim, perigosos. E quando você vai numa visita dessa, assim, que você sabe que o cachorro é super agressivo, você vai com medo? Não, então, porque eles percebem também, né? Eles percebem, hoje em dia a gente já sabe que o que todo mundo já falava, agora a ciência confirmou que eles percebem até mudanças no nosso cheiro, e a gente, quando está com medo, exala um cheiro que eles são capazes de perceber, não só a gente, outros animais. Disso daí, não. Olha. Vários animais. Só que você não consegue controlar o seu cheiro, né? Você consegue controlar o movimento, você consegue controlar outras coisas. Mas você imagina assim, vários programas que eu trabalhei, tinha equipes procurando animais muito agressivos para você pegar os piores. Para pegar o pior, era sempre assim. E aí várias vezes, irreversível. Várias vezes a equipe, todo mundo que chegava perto, o cachorro ficava mega agressivo. E quando eu chegava, era menos. Para ele ter o comportamento que ele tinha com todo mundo, eu tinha que fazer uma simulação que eu tava com medo dele. Tá. Porque se eu não mostrasse medo, vários falam assim, o que tem esse cara? Eles estranham, por que ele não tá com medo? Só pelo simples fato de você estar relaxado, caramba. Então o que eu tinha? Às vezes eu tinha que ter algum movimento mais brusco, claro, não mudava o meu cheiro, mas aí... Também assusta, aí aparecia o cachorro que era de fato. Sim. E como é que resolve isso, Alexandre? Assim, um cachorro... Geralmente isso é por conta de ciúme? De alguém da família? Olha, na maioria das vezes, eu diria que eles estão tentando defender alguma coisa. E o dominar não deixa de ser defender, tá? Mas sim, várias vezes seria o dominar. Então, por exemplo, ele... tá protegendo o sofá que ele gosta, só que o sofá é da família, então ele tá protegendo um espaço que ele gostaria que fosse É igual dele. gordo, bebê. Eu tenho um, que o apelido dele é gordo, porque ele é um Spitz gordinho. Tem 2 Spitz lá já pra ele ficar... Dois Spitz é mais e um Samoyed. Samoyed. O gordo, quando ele entra embaixo de qualquer coisa, cama, cadeira, ele vira o demônio da Tasmânia. Se transforma. Chegou perto da rosa, não se botar pode falar a com mão, ele. morde. E assim, imediatamente, quando ele sai, ele vira um anjinho. Botou a cabeça para fora, já era. Então, às vezes ele quer proteger uma coisa e ele percebe que naquele esconderijo, naquele lugar, ele, através da agressividade dele, ele vai conseguir que ninguém tire ele de lá. Então é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Tem muitos gatos, então, se por eu exemplo... começar a levantar a cama e tirar ele vai ver que não adianta fazer assim. Fazer isso. Nesse caso é um pouco mais complexo. Por quê? É verdade, sim, que ele vai ver que não vai adiantar se você conseguir resolver aquela situação muito rapidamente. Por outro lado, ele vai ver que ele perdeu o que ele estava tentando guardar e que ele ia ser tirado. Então ele fica mais possessivo. Vou dar um exemplo que muita gente erra. Não faça nada, por favor. Tem a ração, é uma comida muito gostosa. Aí você vai lá e ele rosna quando você chega perto. E você não ia tirar. Aí as pessoas vão lá, você tá rosnando? Eu vou tirar. Aí você confirma um medo que ele tinha, que os seres humanos vão tirar a comida dele. Ele sempre vai achar que quando chegar perto vai tirar. É isso. Então o que a gente faz para eles nessas situações? Se você quer chegar perto e quer mostrar para ele que você não vai tirar, para ele não ficar agressivo, você vai chegar perto mostrando que está com uma comida. Joga. Cada vez
uma coisinha gostosa. E aí ele vai perceber que sua mão tá indo lá perto não para tirar ele. Mas para Pra dar alguma coisa. Dar alguma coisa. Aí tem um truque que a gente aproveita que a gente é mais inteligente do que eles, né? Então, assim, é um truque, tá? Então, assim, você vai lá, você vai dar alguma coisinha, tal, no dia a dia. Mas se você tem que tirar, você vai engatar uma guia longa na coleirinha, mas na amizade. Você tá lá. Aí você deixa passar uns 10 segundos, 20 segundos. Você vai estar a alguns metros de distância dele e você fala, vem. Aí você pode puxar a guia. Pera, mas nisso vai ter ração lá pra ele ou não? Não, é legal que quando ele vier você recompensar e falar muito bem. Mas você tá forçando ele a sair, mas não com a sua mão. Então o que vai acontecer? No momento em que ele iria ficar agressivo porque ele tá no território dele, ele vai ver que você falando vem, ele tem que ir e não adianta ele ficar agressivo. Mas você mostrou pra ele que toda vez que sua mão vai lá perto, não é pra tirar ele. Você não vai roubar a comida Na dele. verdade, quando você engatou a guia, era pra tirar. Mas como você não engatou a guia e já puxou, ele não faz essa conexão. Tá. Entendeu? Ele viu que você encaixou a guia, ele ainda teve um momento dele ali. O tempo dele, não aconteceu nada. E depois você fala, vem. Ele meio que percebeu que não tem relação e com a não comida. entra na briga, não entra na briga. Né? Ele, não, se você entrou nessa briga, já não é legal. O legal lá de casa é que apesar de eu ter os 3, que são de personalidades completamente diferentes, nunca tiveram briga. Nunca. Eles nunca brigaram. Que incrível. É incrível, eu também não consigo entender. Eles nunca brigaram. Eu tinha medo por conta do Samoyeda ser muito grande. E é um cachorro considerado agressivo. Muitas vezes tem muita gente que morre de medo. Mas o Miguel, ele brinca, mas dá umas machucadas, né? Mas ele tem um ciúmes excessivo de tudo. Das pessoas, dos brinquedos, da cama. Ontem, o gordo deitou na cama dele. Aí ele tava de longe e começou a dar a rosnada dele. Não faça isso, deixa ele dormir na sua cama. Deu mais uma rosnadinha, aí depois sossegou. Sim. Até as pessoas que chegam lá, ou a gente mesmo às vezes vai falar mais com os outros do que com ele pula na gente. Ele vem na frente, ele pula naquele jeito que parece que vai acasalar. Sim, mas é dominância, né? Sim. Ele tem muito isso. Mas assim, nunca tiveram nenhum problema, sabe? O problema que eu tenho lá... Que idade? Ele tem 6... Aí o outro tem, os Spitz tem 8 e 7. É mais ou menos da mesma idade, assim. Mas ele é um molecão, assim, sabe? Ele é muito bonzinho, super bobão.